Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estudar o capítulo 20, que fala sobre a China. A gente começa o estudo sobre a China no capítulo 20 e dá continuidade no capítulo 21, tá bom? Só para relembrar, a gente já viu no capítulo 19 os tigres e os novos tigres asiáticos, a gente já viu no capítulo 18 o Japão, né? A gente já falou como um todo sobre os países da bacia do Pacífico, tá? E aí, a gente fala de China hoje, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de China é da sua extensão territorial, é do tamanho do país. Gente, a China é o terceiro país mais extenso do planeta. Só perde para quem? Para o Canadá e para a Rússia, né? Vem a Rússia em primeiro lugar, com a maior extensão territorial, depois o Canadá, China, Estados Unidos e, em quinto, o Brasil. Vocês já sabem, né? A gente já falou aqui outras vezes sobre a relação que existe entre a extensão de um território, a extensão de um país, de um continente e a variedade climática. Isso em função da latitude. Lembra desse fator climático? Gente, os raios solares, eles incidem diferente de acordo com a latitude. Então, se eu tenho um território grande, eu tenho um território que passa por diferentes latitudes. Então, consequentemente, eu tenho diversos climas dentro desse território, que, por sua vez, vão gerar diversos tipos de vegetação. Tudo bem? Vamos lá, então. Quadro natural da China. Relevo. A China possui um relevo muito variado, mas a gente pode resumir dessa maneira. Parte meridional, tá? Ásia Central e Oeste predominam as cadeias montanhosas, tá? Enquanto a parte leste do território chinês predominam as planícies. Então, apesar dessa grande variedade, a gente consegue observar o predomínio na parte norte, na parte oeste e na parte central, tá, do território, grandes cadeias montanhosas, enquanto a planície na parte leste. Vocês vão ver como isso vai influenciar, quando a gente for falar sobre o quadro demográfico, como essa característica do relevo vai influenciar na distribuição da população chinesa, tá? Lembrem disso. Clima. Acabei de falar para vocês que, devido à sua grande extensão territorial, ele tem uma grande diversidade climática, né? Principalmente porque ele recebe a influência de diversos fatores. O primeiro fator foi o que eu falei anteriormente para vocês, que foi a latitude, né? É o principal fator climático que influencia na temperatura, pressão e umidade, ou seja, nas características de um clima, tá? Outros fatores que também influenciam nos climas dentro da China, gente, maritimidade e continentalidade, ou seja, a proximidade com o mar ou a distância, né, o distanciamento desse mar, desse oceano, relevos montanhosos, planícies. A gente sabe, por exemplo, que um relevo montanhoso ele pode impedir a chegada de uma massa de ar, né, servir como barreira física para a chegada de uma massa de ar. Enquanto a planície não. A planície consegue distribuir essa massa de ar, facilita a passagem da massa de ar, tá? Além também das correntes marítimas. Vocês lembram qual é a principal, isso vocês aprendem em Geografia 1. Vocês lembram qual é a principal consequência desse fator climático? Correntes marítimas. Principalmente as correntes marítimas frias, elas são responsáveis por gerar deserto. Gente, as correntes marítimas frias, elas dificultam a formação, né? Chegam a impedir a formação de nuvens que carregam umidade, né? E essa falta de umidade
gera um ambiente seco, um ambiente com baixa pluviosidade, que são os desertos, tá? E aí eu coloquei para vocês, gente, três informações sobre esse clima dentro da China. Primeiro, sobre a influência da latitude, tá? Onde que a gente mais consegue perceber como, né? Onde não, como que a gente consegue perceber essa influência da latitude, principalmente em relação à parte norte e à parte sul do país. Por quê? Fica claro que a parte norte possui menores temperaturas, enquanto a parte sul possui temperaturas mais amenas, né? Temperaturas maiores. E isso tem a ver com a latitude. Então, a principal influência da latitude a gente consegue ver, tá? Devido à característica, da diferença da característica do clima da parte norte para a parte sul do território chinês. Outra coisa que eu coloquei para vocês foi sobre a questão do relevo, né? Que eu já tinha dito que influenciava. As áreas desérticas na China, elas são influenciadas muito pelo relevo, pela questão que eu falei para vocês, né? Ele impede, por exemplo, a chegada de uma massa de ar úmida, e pela circulação geral da atmosfera, tá? O que explica a sua concentração no interior do país. E aí, a gente fala de um tipo climático muito importante, que é o que atinge o sudeste e o leste do país, tá? Que é o clima monsônico. Na verdade, gente, o clima monsônico, ele atinge todo o sudeste asiático. E ele é muito próprio, ele é muito particular, porque não existe nenhum outro lugar do mundo que tenha o clima monsônico, a não ser o sudeste asiático. Como que funciona esse clima? Coloquei aqui para vocês a imagem. A gente diz que existem as monções de inverno e as monções de verão. O clima, ele vai funcionar de acordo com a direção do vento, tá? No inverno, olha aqui, o vento ele sopra do continente para o oceano. E no verão é o contrário, o vento sopra do oceano para o continente. Então, olha só, no inverno, a gente vai ter um inverno com baixas temperaturas, um inverno mais seco. Por quê? A alta pressão está no continente e o vento ele está vindo de uma área de cordilheiras montanhosas, né? Uma área com grande altitude. Em compensação, no verão, o vento ele sopra do oceano para o continente, então eu tenho temperaturas mais altas e principalmente o quê? Muita umidade, tá? O clima monsônico ele é conhecido por ter chuvas muito fortes no verão, justamente pelo fato de que no verão a alta pressão está no oceano, então o vento sopra carregando a umidade para o continente, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, o regime de monções é um fenômeno que ocorre nas regiões sul e sudeste da Ásia de duas formas diferentes. As monções de verão são quentes e úmidas e as de inverno frias e secas, afetando países, por exemplo, como Índia, Paquistão e a nossa China, que a gente já está vendo aqui, né? E o sudeste da China, sudeste e leste da China. Gente, só rapidinho, o clima monsônico, ele todo verão ele causa uma grande problemática para a população, né? Enchentes, alagamentos, porque ele atinge, eu não sei se vocês perceberam que eu falei antes, a região mais povoada da China, que é a parte sudeste e leste. Vegetação. Como sempre, eu não quero nem mais falar essa frase que já está mais do que batida. A vegetação é o espelho do clima, então ela acompanha a diversidade climática. Então, na China, a gente consegue ter, por exemplo, áreas de estepe e de coníferas, né, de taiga, principalmente ao norte, onde a temperatura é mais baixa, assim como uma vegetação semelhante à tundra nas altas montanhas, também devido à baixa temperatura, né, relacionada à altitude. A China possui vegetação xerófila nas áreas desérticas, né, região ali oeste da China, área central e oeste da China, tá?
Relembrando rapidinho, estepe, gente, é aquela vegetação arbustiva. É uma vegetação que possui um extrato arbustivo, ou seja, de arbusto, que chega a aproximadamente 1 metro e meio, tá? Floresta de coníferas é a taiga, é a floresta de pinheiros, aquela floresta de uma área temperada, né? Em que a vegetação consegue se adaptar tanto a um frio mais extremo, com nevasca e etc., quanto ao período de calor e sol, tá? A tundra já é aquela vegetação de temperaturas muito baixas, onde na maior parte do tempo a temperatura está abaixo de zero. É aquela vegetação rasteira, muito rasteira, formada por musgos e líquens. E a vegetação xerófila é aquela vegetação característica de clima seco, de baixa pluviosidade. É a vegetação que se adapta à falta de umidade, ok? Quadro demográfico, então. Gente, primeira coisa que eu falei para vocês aqui é que quando a gente fala de China, a gente lembra da extensão territorial, não é isso? É um país grande. Segunda coisa que a gente lembra de cara quando fala de China, a quantidade de gente que vive ali. Ou seja, a China é o país mais populoso do planeta, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. A tendência é que a Índia ultrapasse a China, tá? Mas ela ainda se encontra em primeiro lugar nesse patamar aí de região mais populosa do planeta, tá? Sendo que, apesar da maior parte da população do mundo se concentrar na China, ela não está bem distribuída pelo território. Pelo contrário, a distribuição dessa população no território chinês é irregular. Existem áreas que a gente chama de formigueiros humanos, de tanta concentração de gente que existe, e existem vazios demográficos, tá? No caso da China, os vazios demográficos, eles estão ao norte, por causa das altas montanhas, lembra? Mais a oeste, a sul, por causa dos... a oeste e na parte central, por causa dos desertos. E a maior parte da população, então, se concentra na região leste e sudeste, que são as áreas de planície, tá? De planície e de clima mais ameno, tá? Com temperaturas um pouco mais altas. Então, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção quando eu falei do relevo? Da distribuição do relevo, que isso ia ter tudo a ver com a distribuição da população? Então, é isso, tá? Vocês sabem que a sobrevivência, o desenvolvimento do comércio, da agricultura, ele é muito mais fácil em planícies do que em cordilheiras de montanhas, né? Então, um dos motivos que explica essa má distribuição da população. Segundo motivo, a temperatura, né? Temperaturas muito baixas também geram áreas de difícil acesso, de difícil sobrevivência. Coloquei aqui para vocês um mapinha dessa densidade populacional, tá? Dessa densidade demográfica, ou seja, da distribuição da população por quilômetro quadrado, tá? Distribuição da população no território. Olha aqui, nitidamente, esse Bordeaux, né? Esse vinho, é a área que apresenta a maior concentração populacional, né? Na verdade, todos esses tons aqui de vermelho são as áreas que possuem a maior densidade demográfica e a parte branca a menor densidade. Então, olha aqui, onde as cores vermelhas estão, sudeste e leste da China, como eu tinha dito para vocês, tá? Aí entra uma questão muito interessante, que é a questão da chamada política do filho único. Eu falei para vocês que a China tem o maior contingente populacional do planeta, atualmente, mas que a tendência é que nos próximos anos a Índia ultrapasse. Gente, e isso é muito em função dessa chamada política do filho único. O que foi a política do filho único? Coloquei aqui um quadrinho que representa de forma bem legal, bem didática, essa política para vocês, ó.
Em 1979, 1980, o governo decidiu, tá, que os casais só poderiam ter um único filho para tentar conter essa grande explosão demográfica, né? Para tentar conter esse grande índice populacional, tá? Haviam algumas exceções, não era assim tão, digamos assim, abrangente, tá? Como, por exemplo, minorias étnicas não precisavam obedecer, casais da zona rural também não precisavam obedecer, se o primeiro filho fosse menina, porque, gente, a cultura chinesa, ela preza muito o filho homem, né? Na verdade, a gente sabe que a gente vive num mundo patriarcal, né? Ou seja, onde o homem ainda é visto com mais poder e mais influência e etc. Mas na cultura asiática, isso é muito mais forte. Eles enxergam o homem como provedor da família e como aquele que vai cuidar dos pais na velhice. Então, e na zona rural, né, onde o trabalho ele é mais braçal, mais pesado, se o primeiro filho fosse menina, era permitido que o casal tentasse o segundo filho, tá? Aí coloquei aqui para vocês, ó, numa escala temporal. Em 2008, começaram a surgir vários escândalos de aborto, tá? Forçados. Gente, não pode ter o segundo filho. Imagina o tanto de gente que não abortou. Na verdade, mais do que isso, né? Aborto, feminicídio, ou seja, os pais descobriam que quando que a filha ia ser menina, e aí matavam a criança para poder tentar ter um outro filho que fosse homem. Abandono, principalmente das meninas, né? Muitas meninas eram abandonadas, não sei de quem enfim. E aí, em 2012, teve um caso que ganhou muita repercussão mundial, foi de uma menina de 23 anos que foi obrigada a abortar de 7 meses o seu filho, porque era o segundo filho. Pesado, né? 2013, começava a ter uma flexibilização, como, por exemplo, casais que já eram filho único podiam ter mais de um filho. Então, se eu ou meu marido fôssemos filhos únicos, a gente poderia ter mais de um filho, né? Porque senão a família vai ficar o quê, gente? Eu, filho único, meu marido, filho único, meu filho, filho único. A família vai virar minúscula. E aí, em 2015, a política do filho único não tinha mais como prosseguir, tá? E aí, o governo passou a permitir 2 filhos por casal, tá? Não significa que uau, posso ter quantos eu quiser, não. O governo passou a permitir 2 filhos por casal. Coloquei aqui para vocês, ó, falando das exceções, outro quadrinho que fala das exceções em relação às minorias étnicas, por exemplo. E aqui fala da multa, que eu ainda não tinha falado. O que acontece se mesmo assim, né, até 2015, os casais quisessem ter outro filho? Pagavam uma multa, simples assim, né? Teve um caso também que ficou muito famoso, porque um casal rico chinês pagou 440 mil pelo segundo filho. E, gente, foi 1 ano antes da liberação. Não deram sorte, mas enfim, eles são ricos mesmo, ok, né? Aí depois aqui embaixo também vem alguns dados do censo chinês, ó, taxa de fertilidade por mulher é de 1,7 aproximadamente, até 2015, perdão, até 2005, tá? Porque esse censo foi feito em 2005, até 2005 existiam 210 milhões de filhos únicos no país, tá? E mais de 1 milhão de casais perderam o seu único filho. Olha que triste, gente, né? O chamado Shidu, pais que perdem o filho único. Só tem um, acontece qualquer desastre, infelizmente, o casal fica sem filho, né? Mas e aí, gente? Essa política do filho único, ela foi bem sucedida? Foi,
Qual era a ideia inicial? Conter a explosão demográfica. Conteve? Conteve. A redução populacional foi grande, né? Apesar de todas essas consequências que nós vimos foram ruins para a sociedade chinesa, né? Para a sociedade como um todo, como a questão dos abortos, do feminicídio, do abandono de crianças e tal, a ideia inicial foi efetuada. Tanto que esse é um dos motivos para que a Índia acabe ultrapassando esse contingente populacional. Porque enquanto a China tomou medidas, e mesmo assim, apesar da flexibilização, continua tomando, né? Porque não é permitido que se tenha filhos indiscriminavelmente, né? São só 2. Então, e a Índia, pelo contrário, não há nenhuma política, o número de nascidos, né? A taxa de natalidade só aumenta, enfim. Então, é bem provável que isso aconteça, tá? Formação étnica. Gente, quando eu falei ali da política do filho único, eu falei que as minorias étnicas não precisavam, não entravam, né, nessa questão da política do filho único. O que eu quis dizer com isso? Olha só. A China, na verdade, ela possui até uma boa homogeneidade étnica, ou seja, a maior parte da população é formada por uma mesma etnia, por um mesmo grupo, né? Grupo étnico, gente, é o grupo que tem as mesmas características, que possui os mesmos hábitos, costumes, que possuem uma tradição em comum, que vieram, possuem uma descendência em comum, tá? E na China, a maior parte da população veio de uma única etnia, que é a etnia Han, tá? 90% dessa população. Mas, mesmo estando em minoria, ainda existem 55 ou um pouco mais, né, de diferentes etnias, né, que é o que a gente chama de minorias étnicas. Então, por terem poucos representantes do seu povo, da sua cultura, da sua tradição, essa galera acabou sendo isenta lá da política do filho único, tá? Por esse motivo. Porque senão, se você já começa, já tem pouca gente, e aí você começa a impedir, né, o crescimento dessa etnia, daqui a pouco ela poderia se extinguir e não ter mais ninguém. Urbanização. Ih, saiu errado aqui, gente. Faltou o A. Urbanização. Por que urbanização na China é um fato curioso? Porque por muito tempo a China foi majoritariamente rural. Ou seja, a maior parte da população chinesa, que vocês viram que não é pouca, né, que é muita, vivia no campo. A partir da década de 70, né, com a expansão econômica do território, que a gente vai ver na aula que vem, no módulo 21, quando a gente for falar sobre economia, sobre política na China, foi quando, né, houve o êxodo rural e muita gente deixou o campo e passou a viver nas cidades, tá? Por isso que a gente leva em consideração essa questão da urbanização, pelo fato de ser uma urbanização recente, a partir da década de 70, né? Muito próximo da atualidade. O termo urbanização se refere justamente a isso, aumento do número de pessoas vivendo nas cidades, tá? Então, China teve uma urbanização recente acompanhada do desenvolvimento da sua economia, tá? E aí, em 2012, a população urbana ultrapassou a população rural. Gente, só em 2012. Isso na maior parte dos países já acontecia há muito tempo, tá? A população urbana já era maior do que a rural há bastante tempo. E a China só alcançou isso em 2012. Mas alcançou. Por último, para terminar, a gente vai falar sobre o firewall chinês. Gente, o que é isso? É uma polêmica danada. Olha aqui esse desenhozinho. Um muro. Temos aqui o Twitter, o YouTube, o Facebook. O que é o firewall chinês?
O firewall, gente, ele faz referência à censura da internet na China, que é muito grande, tá? Esse termo, né, na verdade, a gente diz que ele surgiu de um projeto chamado Escudo Dourado e que aí recebeu o apelido de Firewall da China. O que é isso? É o projeto em que o governo monitora, censura a internet. Controla, por exemplo, o acesso às redes sociais, controla as informações que chegam, né, até o usuário. Enfim, bloqueiam conteúdos, bloqueiam sites, monitoram as pesquisas desses usuários, né? A gente compara esse firewall, essa censura da internet na China, à muralha da China, né? É como se fosse um grande muro que impede a chegada de muita coisa, que impede a chegada de informação, que impede a chegada de conhecimento, de entretenimento, e isso acontece muito em função do governo, tá? A China vive um governo que é caracterizado por um socialismo de mercado, como a gente vai ver no módulo seguinte, tá? Mas é o Partido Comunista que lidera. É um partido único, é o Partido Comunista que lidera. Então, o medo de perder o poder, o medo de uma possível revolta popular faz com que o governo tome essa iniciativa do firewall. O que é firewall? Eu acho que vocês devem saber até mais do que eu, né? O firewall é um termo da computação que tem a ver com a proteção do nosso computador. Então, é a proteção, por exemplo, contra vírus, é a proteção contra hackers, tudo isso. Então, eles meio que fizeram essa brincadeira, né? Relacionaram esse termo da computação à política de controle do acesso das informações via internet na China. Sabiam dessa? Ou é novidade? Maneiro, né? Bizarramente maneiro, mas é. Gente, a gente continua falando sobre China no próximo capítulo, tudo bem? E aí vocês vão entender melhor essa questão do socialismo de mercado, essa questão de porquê dessa censura, tá? Beijos, obrigada. Até a próxima.